Meu nome é André e eu juro que o que eu vou contar aconteceu de verdade. Por muito tempo, eu queria ter acreditado que era só a minha cabeça, uma paranoia, mas não era. Aconteceu em São Paulo, em 2015, e até hoje eu não consigo olhar para uma parede sem sentir um arrepio. Eu morava sozinho num apartamento pequeno na Zona Oeste. Nada de luxo, mas era meu, um lugar para chamar de casa. Minha rotina era a de qualquer um. Acordava cedo, ia para o trabalho, voltava, comia alguma coisa, assistia TV e dormia. Era uma vida tranquila, sem grandes emoções. O prédio era antigo, com uns vizinhos que mal se falavam. Tinha a Dona Lúcia, do 201, que era uma graça, sempre perguntando se eu estava bem. E tinha o cara do 302. Eu nunca soube o nome dele, para ser sincero. Ele era um tipo esquisito, sempre de cabeça baixa, nunca cumprimentava ninguém. Via ele de vez em quando no elevador ou na garagem, mas ele parecia evitar contato visual. Eu só pensava, ok, mais um introvertido. Nunca imaginei que ele se tornaria o meu pior pesadelo. Um dia, eu estava arrumando meu quarto. Meu guarda-roupa era desses embutidos, de ponta a ponta na parede que fazia divisa com o apartamento do lado, o 302. Eu decidi dar uma faxina mais profunda e comecei a puxar o armário para limpar atrás. Foi aí que eu vi, no canto inferior da parede, bem atrás onde o fundo do armário ficava, tinha uma série de pequenos furos. Não eram grandes, eram discretos, como se alguém tivesse usado uma broca fina, tipo de dentista, para fazer. Vários deles alinhados. A primeira coisa que pensei foi: infiltração. Esse prédio é antigo, vazamento é comum. Ou cupim. Mas não tinha cheiro de mofo, nem farelo de madeira. E os furos eram muito limpos, muito redondos, muito intencionais. Não pareciam feitos pela natureza. Fiquei ali, parado, olhando para aquilo. Bateu uma sensação estranha, um frio na barriga. Tentei empurrar o armário de volta, mas não consegui esquecer o que tinha visto. Aqueles buraquinhos, bem na minha parede, na parede do meu quarto. Naquela noite, eu estava deitado. Já era bem tarde e eu estava quase pegando no sono. O apartamento estava totalmente escuro. De repente, uma luz fraca piscou através de um dos furos. Uma luz pequena, como a ponta de um laser, mas mais suave, meio amarelada. Apagou. Piscou de novo em outro furo. Meu coração disparou na hora. Eu gelei. Não era um reflexo. Não era a rua. Aquilo vinha de dentro do apartamento do vizinho. Alguém estava do outro lado, com uma luz, olhando através da parede. Eu me encolhi na cama, sem conseguir me mexer. O ar parecia ter sumido dos meus pulmões. O que eu estava vendo? A adrenalina me manteve acordado o resto da noite. Eu não conseguia pregar o olho. A cada barulho mínimo, eu virava para o lado da parede, esperando ver aquela luz de novo. Minhas mãos suavam frio e eu sentia o coração batendo forte no peito, como um tambor. Pela manhã, a primeira coisa que fiz foi mover o guarda-roupa. A luz do dia revelou os furos com mais clareza. Não pareciam mais um problema de construção. Eram pequenos e estratégicos. Não formavam um padrão óbvio, mas estavam ali, como olhos minúsculos espalhados pela parede. Eu tentei tapá-los com fita isolante, depois com massa corrida que eu tinha sobrando de uma reforma antiga, mas parecia inútil. A cada noite, mesmo com os furos tapados, a sensação de ser observado só aumentava. Eu jurava que ouvia um barulho vindo da parede, um arranhão leve, como se alguém estivesse limpando um dos buracos, ou talvez fazendo outro. Era sutil, mas o pânico era real. Meu apartamento
que antes era meu refúgio, agora parecia uma jaula com uma janela para o inferno. Comecei a mudar minha rotina. Não conseguia mais me despir no quarto com a mesma tranquilidade. Troquei a cama de lugar, afastando-a da parede. Comecei a deixar a luz do corredor acesa durante a noite. Dormir se tornou um luxo. Eu cochilava por alguns minutos e acordava assustado, convencido de que havia uma sombra se movendo do outro lado da parede. Tentei falar com o vizinho, o do 302. Um dia, encontrei-o na portaria. "Bom dia", eu disse, tentando parecer o mais casual possível. "Você sabe se tem algum problema de infiltração na parede que divide nossos apartamentos? É que eu vi uns furos estranhos." Ele mal me olhou, murmurou um "não sei" e se apressou para o elevador, sem fazer contato visual, com aquele jeito dele. Mas agora eu via a pressa, a evasão. Essa falta de resposta, aquela atitude dele, só piorou tudo. A paranoia se instalou de vez. Eu me sentia nu, exposto, dentro da minha própria casa. À noite, as luzes pelos furos não eram mais esporádicas. Pareciam ter um ritmo, como um farol buscando algo. E as sombras, elas se moviam, não eram estáticas. Uma noite, eu estava no meu quarto, com a luz apagada, tentando forçar o sono, e a luz dos furos acendeu. Não uma, mas duas, quase lado a lado. E então, uma sombra passou bem por cima delas, mas não uma sombra qualquer. Parecia uma silhueta, um contorno. Eu juro que vi um perfil de um rosto, olhando. A imagem era distorcida, mas a intenção era clara. Alguém estava me observando através daqueles buracos. Estava ali, a centímetros de mim, na parede. Eu saltei da cama, o coração martelando no meu peito. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Eu precisava filmar aquilo, ter alguma prova, mas o medo me paralisava. Eu liguei a lanterna do celular e a apontei para os furos, esperando que a luz o assustasse, que ele fosse embora. Mas a sombra permaneceu. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, eu e a sombra ficamos ali, num impasse silencioso, separados por uma fina camada de concreto. O frio na espinha era insuportável. Eu não podia mais viver assim. Não era paranoia, era real. E eu tinha que fazer alguma coisa, mesmo que a polícia achasse que eu estava louco. Eu não dormi nada naquela noite. Assim que amanheceu, eu liguei para a polícia. A voz na linha parecia cética, mas eles disseram que mandariam uma viatura para checar. Eu estava tão exausto, tão aterrorizado, que mal conseguia formular as palavras. Quando os dois policiais chegaram, uns 30 minutos depois, eles me olharam com uma mistura de curiosidade e descrença. Eu os levei até o quarto, mostrei os furos atrás do armário, a massa corrida meio descascada, as fitas. Expliquei sobre as luzes e as sombras. O policial mais jovem, Lucas, parecia meio impaciente. O outro, mais velho, Capitão Fonseca, ouviu tudo com uma expressão séria, mas sem dizer muito. "Senhor André, isso pode ser um problema de estrutura, ou talvez algum morador com reformas", começou Lucas. "Não", eu interrompi. "Não são reformas, não são cupins. Alguém está me espionando. O vizinho do 302. Fonseca me olhou e eu vi uma pontinha de dúvida nos olhos dele. Ele disse que ia verificar. Subimos juntos, os três, até o apartamento 302. Batemos na porta. Ninguém atendeu. Batemos de novo, mais forte. O silêncio era absoluto. Fonseca tentou a campainha. Esperou. Nada. Ele conversou com Lucas e então me disse que precisavam de um mandado para entrar
mas que iriam tentar. Eu estava desesperado. Por favor, capitão, eu não estou inventando. Eu não consigo mais ficar naquele apartamento. Eles voltaram depois de algumas horas com uma ordem judicial de busca. Eu estava no meu apartamento, sentado no sofá, com todas as luzes acesas, tremendo. Eles me avisaram que iriam entrar. Eu não consegui ir com eles. Fiquei esperando, ouvindo o barulho distante da porta do 302 sendo arrombada. Os minutos se arrastavam como horas. Eu ouvia vozes, passos pesados e depois um silêncio. Um silêncio que foi quebrado por um grito abafado de um dos policiais. Alguns minutos depois, Fonseca voltou. O rosto dele estava pálido. Lucas, logo atrás, parecia ter visto um fantasma. "Senhor André", disse Fonseca, a voz mais baixa do que o normal. "Nós entramos no apartamento." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Você tinha razão. Os furos, eles levavam diretamente ao seu quarto. E nas paredes do apartamento dele, nós encontramos recortes." Meu coração gelou. "Recortes de quê?" Eu mal consegui perguntar. "Fotos", respondeu Lucas, olhando para o chão. "Fotos suas?" Eu não entendia. Minhas fotos? De onde? Do Facebook? Instagram? Eu mal usava redes sociais na época. Fonseca balançou a cabeça. "Não, senhor André. Não eram fotos de internet. Eram fotos do seu dia a dia. Você lendo um livro no sofá. Você na cozinha, tomando café. Fotos de você dormindo. Imagens que você nunca postou em lugar algum." Naquele momento, o mundo parou. As palavras dele ecoaram na minha cabeça. Fotos minhas. Fotos de momentos que eu achava que eram só meus. Eu senti um nó na garganta, um bolo de sujeira subindo pelo estômago. Minha privacidade tinha sido invadida da forma mais doentia possível. Ele não estava apenas olhando pelos furos. Ele tinha uma coleção. Uma coleção da minha vida, roubada através daquela maldita parede. O vizinho, aquele cara estranho do 302, foi levado. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, nem quero saber. Para mim, ele se tornou uma sombra, uma mancha indelével na minha memória. Eu me mudei daquele apartamento no mês seguinte, não conseguia mais respirar lá dentro. Tudo parecia contaminado. Cada canto, cada parede, me lembrava de olhos me observando. Mas mudar não foi suficiente para apagar o que aconteceu. Mesmo hoje, anos depois, eu ainda sinto. Eu me pego olhando para as paredes do meu novo apartamento, checando atrás dos móveis. Eu nunca mais consegui dormir com a mesma tranquilidade. A porta trancada, as cortinas fechadas. Nada disso me dá a segurança que eu tinha antes. Sempre há um pensamento perturbador. E se não era só ele? E se outros furos existem em outras paredes, em outros apartamentos, feitos por outras pessoas? E se alguém está olhando agora, enquanto eu conto isso? Eu sei que parece loucura, mas o trauma ficou. É como se uma parte de mim estivesse sempre esperando, sempre sentindo aquele arrepio. A sensação de ter sido violado, de ter tido cada momento privado transformado em espetáculo para um doente, nunca vai embora. Eu olho para a porta da minha casa, para a janela, e sempre sinto aquele frio na espinha. Porque no fundo, eu sei. Eu sei que tem olhos em todo lugar. E um dia, talvez, eles vão me encontrar de novo. Talvez eles já me encontraram. Até hoje, quando o ônibus noturno para no ponto escuro da rua, eu sinto um arrepio que me percorre a espinha. Parece bobagem, eu sei, mas é real.
Aconteceu comigo em 2019, aqui em Curitiba, e transformou completamente a forma como eu enxergo as coisas, como eu me sinto segura. Eu era uma universitária, tinha 20 e poucos anos, morava sozinha em um apartamento pequeno perto do centro e fazia faculdade de design. Minha rotina era bem marcada, aulas até tarde na UFPR e depois, invariavelmente, pegava a linha 203 no sentido Boqueirão, a mesma que me deixava a poucas quadras de casa. Aquele ônibus era meu cantinho de paz, mesmo lotado, com o cheiro de diesel e o barulho do motor. Eu colocava meus fones, olhava a paisagem fria de Curitiba pelas janelas embaçadas e tentava esquecer o estresse do dia. No começo, ele era só mais um passageiro, um homem de uns 40 e poucos anos talvez, com roupas comuns, calça jeans, um casaco escuro, óculos de grau finos, sem nada de especial. Eu o via ocasionalmente, 2 ou 3 vezes na semana, sempre sentado no mesmo lugar, 2 fileiras atrás de mim, no lado da janela. No início, eu nem notei de verdade. Minha cabeça estava nas provas, nos trabalhos, nas contas para pagar. Depois de umas 2 semanas, comecei a perceber que ele estava lá com uma frequência estranha. Tipo, toda noite que eu pegava o ônibus depois das 9, ele estava. E sempre no mesmo lugar. Não trocava uma palavra com ninguém, não mexia no celular, só olhava para fora ou para o chão. Eu achava que era uma coincidência. Afinal, era um horário de pico para estudantes e trabalhadores voltando para casa, e a linha era bem movimentada. Mas a cada noite que passava, o padrão ficava mais evidente, mais gritante. Era sempre ele, e sempre 2 fileiras atrás. Comecei a me sentir um pouco esquisita. A sensação de esquisitice virou um nó no estômago quando eu comecei a testar. Um dia, decidi descer um ponto antes, só para ver. Ele desceu também. No outro dia, desci um ponto depois. Ele desceu no mesmo ponto. Eu podia jurar que ele me deu uma olhada de canto de olho enquanto eu me afastava. Mas a luz do poste era fraca e eu não tinha certeza. Foi aí que meu coração começou a bater mais rápido. Não era mais coincidência. Aquilo era proposital. No dia seguinte, eu já estava em pânico. Peguei uma linha de ônibus completamente diferente, uma que me daria uma volta enorme, mas que, teoricamente, me livraria dele. Sentei no fundo, olhando pela janela para ver se via alguém familiar no ponto. Nada. Respirei aliviada. Mas quando o ônibus parou no segundo ponto depois do meu, eu quase gritei. Ele entrou. Calmo, tranquilo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E sem hesitar, sentou-se 2 fileiras atrás de mim. Meu corpo gelou. Não era possível. Como ele sabia? Eu mudei de rota no último minuto. Não tinha avisado ninguém. Era como se ele soubesse onde eu estaria. A partir desse dia, a segurança que eu sentia ao voltar para casa desapareceu. Eu sentia meus ombros tensos, suava frio, e cada barulho parecia me assustar. Eu tentava olhar de relance pelo reflexo da janela, mas ele sempre estava lá, imóvel, observando. Eu até tentei falar com meu amigo Tiago sobre isso, mas ele disse que eu estava estressada, que devia ser coisa da minha cabeça. Disse que não tinha nada demais um cara pegar o mesmo ônibus. Ele nunca falou com você, Larissa. Nunca te fez nada. Mas eu sentia, sabe? Sentia que havia algo errado. Uma noite, cheguei em casa. O relógio no meu celular marcava 23h10, um pouco antes do meu horário habitual. Abri o portão e lá estava, preso na grade, com um pedaço de fita isolante, um bilhete, escrito à mão, com uma letra que eu não conhecia, mas que meu cérebro imediatamente associou a ele.
Sei que você chega às 23h12. Meu coração explodiu no peito. As mãos tremiam tanto que mal consegui tirar o bilhete. Corri para dentro, fechei a porta com todas as trancas possíveis e encostei na parede, escorregando até o chão. Eu não conseguia respirar. Ele sabia a que horas eu chegava. Ele estava perto o suficiente para prender o bilhete. Ele me observava de verdade. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na sala, com todas as luzes acesas, olhando pela janela. Cada sombra, cada movimento na rua, eu pensava que era ele. Tentei ligar para o Tiago, para a minha mãe, mas ninguém atendia. Eu estava sozinha e o medo me consumia. Na manhã seguinte, liguei para a polícia, relatei o bilhete e a perseguição no ônibus. Eles registraram, mas disseram que, como não houve ameaça direta ou agressão física, não havia muito que pudessem fazer, além de aumentar o patrulhamento na área. Mas o patrulhamento não me ajudou a dormir. Nos dias seguintes, eu tentei de tudo. Saía mais cedo, ficava até mais tarde na faculdade, pegava táxi, pedia carona. Não importava. Sempre que eu voltava para o meu prédio, sentia aqueles olhos em mim. Via sombras em movimento, ouvia passos que não eram os meus. Minha casa, meu refúgio, tinha se tornado uma prisão. Eu mal comia, perdi peso, e as olheiras se tornaram permanentes. Um sábado à noite, eu decidi que não podia mais viver assim. Resolvi ir buscar umas roupas na lavanderia do prédio, que ficava no térreo. Meu celular estava sem sinal lá embaixo. Abri a porta do meu apartamento, desci as escadas e o prédio estava estranhamente silencioso. Enquanto eu colocava a roupa na máquina, a porta da lavanderia, que eu tinha certeza que tinha fechado, rangeu. Me virei e lá estava ele, parado na porta, me olhando. O mesmo casaco escuro, os mesmos óculos. Ele não disse nada, não sorriu, não se moveu, apenas me olhou. Era um olhar vazio, mas que carregava um peso que me fez paralisar. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. Meus joelhos tremeram. Por um segundo, eu pensei que ele ia avançar, que ia fazer alguma coisa. Fiquei ali, imóvel, sentindo um suor frio escorrer pelas minhas costas. O silêncio era tão opressor que doía. Então eu gritei. Um grito agudo, desesperado, que reverberou pelas paredes da lavanderia. Ele não recuou imediatamente, mas o som do meu grito pareceu quebrá-lo por um instante. Ele virou as costas, devagar, e saiu, desaparecendo pelo corredor. Eu me mudei daquele apartamento no mês seguinte. Não aguentava mais. A polícia nunca o encontrou, ou nunca teve o suficiente para prendê-lo. Até hoje, quando vejo um homem parado na esquina, esperando o ônibus, com aquele olhar vazio, eu me pergunto se ele não mudou de alvo, ou se ele está apenas esperando o momento certo para voltar para mim. A sensação nunca vai embora, sabe? Nunca. Eu ainda confiro as trancas das portas 3 vezes antes de dormir. E sempre olho pelo olho mágico antes de abrir. A paranoia virou parte de mim. E eu sei que ele ainda está por aí, em algum lugar.